Olá, meu nome é Valquíria Ginato, bem-vindos ao canal Central das Escrituras. Antes de mais nada, gostaria que você curtisse e compartilhasse esse vídeo para que ele chegue e alcance mais pessoas. Quem nunca se propôs alguma coisa importante e se distraiu no meio do caminho e perdeu o foco inicial? Aí eu pergunto de novo, quem nunca se propôs a estudar as Escrituras nos meios eletrônicos, no celular, e acabou se distraindo com aquelas notificações que chegam o tempo todo, e descobriu mais tarde que o tempo para o estudo se esgotou. A hora passou e acabou. Um paralelo vamos fazer com Mateus 14, onde encontramos o relato de quando os discípulos de Cristo estavam num barco, numa determinada ocasião. Diz as Escrituras que era a quarta vigília da noite, já era noite, quando viram ao longe Jesus andando sobre as águas. Aí eles pensaram ser um fantasma, gritaram com medo. Jesus então se identifica e então Pedro diz a ele: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Sobre esse fato interessante das Escrituras, o elder Alvin F. Meredith III disse que enquanto Pedro se concentrava no Salvador, ele conseguiu fazer o impossível. Sim, andou sobre as águas. Mas o vento forte o acabou distraindo e ele perdeu o foco. O medo voltou. E, consequentemente, a sua fé diminuiu e ele começou a afundar. Então, enquanto ele estava concentrado no Salvador, podia ter tempestade, onda, vento, nada disso conseguiu atrapalhá-lo. Então, o entendimento desse propósito sublime, diz o elder Meredith, nos ajuda a determinar qual deve ser o nosso foco. E aí ele faz um alerta, novamente. Cuidado com as distrações. Há muitas coisas que podem nos distrair de nos concentrarmos em Cristo e nas coisas eternas. O diabo é o mestre da distração. Ele continua: aprendemos no sonho de Leí que as vozes do grande e espaçoso edifício procuram nos seduzir para as coisas que vão nos tirar do caminho da preparação para voltarmos a viver com Deus. E ele também nos dá um outro alerta. Ele nos diz que há outras distrações menos óbvias, como, por exemplo, não fazer nada. O adversário parece determinado a fazer com que pessoas boas não façam nada, que desperdicem tempo em coisas que vão distraí-las dos propósitos e metas nobres. Quantas vezes nós já caímos nesse erro? E aí vem mais uma vez a pergunta: quem nunca se distraiu fazendo coisas importantes e acabou perdendo o foco? Então, o pesquisador de Harvard, novamente o Sean Achor, ele afirma que, interessante isso, que mais grave do que o tempo que nós gastamos com essas distrações é que a nossa atenção se desgasta cada vez que nos distraímos. Então, vou repetir. Nossa atenção se desgasta cada vez que nos distraímos. Depois demora muito mais para pegar o foco. E ele diz isso, que pesquisas demonstram que cada vez que um trabalhador é interrompido, em cada ocasião, leva muitos minutos para ele recuperar a perda de concentração. Então a pergunta: como então evitar as distrações? Ele ainda afirma que o problema não é o número ou a quantidade de distrações que nos complicam a vida. Mas olha que interessante. Mas o fácil acesso a elas. Então ele fala que quanto menor a resistência, de forma que exija menos energia e esforço, mais nós cedemos a ela. Elas aparecem na nossa frente, não precisa esforço nenhum. A gente clica e se distrai. Então a solução para ele seria: reduza a energia de ativação para os hábitos que nós desejamos adotar e aumentar essa energia para hábitos que nós desejamos evitar. Então ele dá um exemplo. Ele conta que ele tentou por vezes voltar a praticar violão sem sucesso.
O violão dele ficava guardado dentro de um armário, lá escondido e fora do seu alcance. Para tocar esse violão, ia exigir algum esforço adicional. Ele ia ter que ir até o armário para pegar esse violão. E isso, parece incrível, se provou um grande impeditivo. Então ele tentou superar isso com força de vontade, mas diz ele que em 4 dias ele cansou e desistiu. Então ele pensou, e se eu pudesse reduzir a energia de ativação necessária para começar? Então ele teve uma ideia, ele tirou o violão do armário, comprou um suporte de violão e deixou ali no meio da sala de estar, sempre à mão. Aí conta ele que 3 semanas depois, ele contemplou orgulhoso o seu quadro de prática de violão, que tinha lá 21 dias consecutivos marcados. Então, o que mudou? O que ele fez foi colocar o comportamento desejado no caminho da menor resistência. Então, de forma que isso ia exigir menos esforço, era só pegar o violão e praticar. E dessa forma, podemos também facilitar o acesso a tudo que nos leva a Cristo. Pegando esse exemplo dele, a Cristo e as coisas nobres, né? Metas nobres que nós podemos realizar. Então, por exemplo, as escrituras, nosso estudo, elas podem ficar à vista, já com marcadores, caderno de anotação. Ali é só chegar, sentar e mergulhar nelas. Nós podemos também desativar as notificações dos nossos aparelhos eletrônicos durante o nosso estudo, para que não nos distraiamos. Então, ou seja, a gente diminui a resistência e facilita o acesso aos hábitos que nós queremos adotar. E nos lembremos que o nosso foco tem que estar sempre sentado em Cristo, deve estar, porque aí Cristo nos promete: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverares até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Então, o Elder Ballard, ele comparou em um discurso famoso à igreja ao barco de Sião, um barco. Ele diz assim, um alerta que ele dá: fiquem no barco, usem seu colete salva-vidas, e segurem com as 2 mãos. E ele fala, evitem a distração. Então, que nós possamos manter nosso foco em Cristo, sempre. Evitar as distrações e usar de estratégias que nos permitam aproveitar melhor o nosso tempo e atingir as nossas metas mais nobres. Te vejo no próximo vídeo.